Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro e abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e ponde um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai tirar o dinheiro? Pode deixar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 4º domingo da Quaresma, o domingo chamado Letare, ou o domingo da alegria. Esse domingo caracteriza pela divisão daquilo que é a direção do próprio espírito quaresmal.
Até então, toda a liturgia nos levava a contemplar o chamado de Deus a uma verdadeira conversão, um chamado de Deus à penitência, um chamado de Deus para que o nosso coração tenha-se totalmente voltado para Ele. Agora nós já começamos a contemplar o mistério da paixão de nosso Senhor, principalmente o embate dele com os fariseus e depois a tentativa de tramarem a morte de nosso Senhor. Podemos dizer que esse domingo dividimos a quaresma em duas partes. A primeira parte, esse chamado, esse convite à conversão, e a segunda parte já nos aproximando da paixão de nosso Senhor. E a igreja nos oferece para este domingo, esse domingo da alegria, a parábola no Evangelho, a parábola do filho pródigo. Todos nós já estamos acostumados, talvez, a escutar e a meditar esta parábola. E sempre que nós fazemos isso, meditamos esta parábola, nós encontramos detalhes riquíssimos que nos faz compreender também a nossa própria vida. Sabemos muito bem que nessa parábola contada a nosso Senhor está em evidência a misericórdia do Pai, a misericórdia daquele que tinha 2 filhos, um que permaneceu com ele e outro que partiu esbanjando os seus bens. Sabemos também que nesta parábola nós encontramos de fato as realidades presentes no nosso próprio coração quando pelo pecado nos afastamos de Deus. Notamos também nesta parábola a realidade do próprio sacramento da reconciliação, quando nós, arrependidos, nos aproximamos do Pai para pedir o seu perdão, aproximamos de Deus para pedir a sua misericórdia. Mas também nesta parábola tem uma realidade que gostaria de partilhar com vocês nesta homilia para ajudar no processo de caracterização da nossa própria vida, para compreendermos em que estágio nós estamos. E é exatamente na figura dos 2 filhos, porque às vezes nós ficamos presos na figura do filho pródigo, do filho mais novo, do filho que vai embora, porque nós sabemos muito bem a condição da nossa alma. Sabemos que nós somos pecadores, temos as nossas misérias, então nós nos identificamos muito com o filho mais novo, que precisa de retornar para casa, que precisa abandonar o pecado, abandonar a vida velha para começar uma vida nova. É preciso encontrar-se com o abraço do Pai, que é misericordioso, que acolhe, que perdoa. Mas também existe ali a figura do filho mais velho, que também pode estar presente no nosso coração. A nossa vida pode ser também semelhante à vida do filho mais velho. Poderíamos caracterizar o filho mais novo como aquele que é rebelde, aquele que pela rebeldia contra o pai deseja a morte do próprio pai, porque pedir a parte que lhe cabe da herança, na realidade ele estava desejando a morte do próprio pai, já que nós recebemos a herança somente quando aquela pessoa que detém aquele bem morre. A partir daí nós temos o direito daquela herança. Quando ele pede a herança, ele está se revoltando contra o pai. Tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele experimentou até ali, ele joga fora. Ele quer viver uma liberdade longe do seu pai, uma liberdade que nós sabemos muito bem que não é a verdadeira liberdade. Ele queria viver esse processo de verdadeira escravidão, porque afastando-se do pai, indo para um lugar distante para viver aquilo que ele chamava de liberdade, na realidade ele se tornou escravo, verdadeiro escravo. Para um judeu, cuidar dos porcos é a pior das funções, eles nunca fazem isso. E esse filho pródigo, esse filho mais novo, precisou cuidar dos porcos, distanciou, viveu numa escravidão, uma escravidão até maior do que as realidades dos próprios empregados de seu pai. Os servos do seu pai era melhor do que ele, para mostrar que não era só uma servidão, mas verdadeira escravidão. E daí tem a figura do filho mais velho. O filho mais velho não abandona o pai. O filho mais velho permanece com o pai, trabalha para as coisas do pai.
mas existe presente implicitamente no coração desse filho mais velho uma certa tibieza na presença do Pai, um certo fazer por fazer, um cumprimento de obrigações, desejoso de receber algo em troca da parte do Pai. Por isso ele reclama quando ele chega lá, quando vê a festa sendo feita pelo filho mais novo que retorna. Ele reclama do pai que ele nunca teve nenhum cabrito para ele festejar com os seus amigos. Ele estava ali junto do pai muito mais por obrigação do que por verdadeiro amor. E ali também o filho mais velho encontrou a misericórdia do pai, que vai ao encontro dele lá fora, convida para participar da festa. Meus queridos irmãos e irmãs, nós encontramos no filho mais velho a realidade da hipocrisia e da tibieza que às vezes pode estar no nosso coração. Em nosso coração nós podemos ter a rebeldia do filho mais novo, que abandona o pai, que se distancia de Deus, mas podemos ter também a hipocrisia e a tibieza presente no coração do filho mais velho, que mesmo estando junto do pai, não sabe aproveitar deste grande amor que ele tem para com ele, não sabe aproveitar daquilo que é o essencial na comunhão com o pai. Ficava preso tão somente no cumprir as suas obrigações, e não verdadeiramente em amar o Pai por aquilo que Ele é, bondoso, misericordioso, compassivo. É por isso que Jesus conta esta parábola. Jesus conta esta parábola porque diante dele estavam tanto os publicanos e pecadores, os pecadores, como também estavam os fariseus e os mestres da lei. Os publicanos e pecadores representando o filho mais novo, representados no filho mais novo, os fariseus e os mestres da lei representados no filho mais velho. E exatamente aí, meus queridos irmãos e irmãs, que todos nós encontramos o chamado de Deus para a realidade quaresmal, para a realidade da nossa própria vida. Todos nós que aqui estamos precisamos nos encontrar com a misericórdia de Deus. E é esse o convite da igreja neste domingo, que nós nos encontremos com um Deus misericordioso, bondoso, compassivo, paciente, que nós experimentemos de novo em nosso coração o amor misericordioso do Pai, seja o amor dado por conta do nosso retorno depois da rebeldia, seja o amor misericordioso do Pai diante da nossa hipocrisia, diante da nossa tibieza, diante do nosso acostumar-se com as realidades da própria casa do Pai, da própria vivência da igreja. Quantas vezes nós nos deparamos com isso dentro de nosso coração? Um acostumar-se com as coisas de Deus, um fazer as coisas de Deus tão somente por fazer, tão somente porque é obrigação, e já não fazemos tudo isso com amor, já não experimentamos esse amor constante que Deus tem para conosco e que nós somos chamados a ter para com Ele. E além disso, meus queridos irmãos e irmãs, a igreja também nos convida a imitar o coração misericordioso de Deus, a nos alegrar e a festejar com cada um que se converte, seja a conversão da rebelião, da rebeldia, seja a conversão da tibieza e da hipocrisia. O nosso coração deve ser semelhante ao coração de Deus. Deveríamos nos alegrar conjuntamente com Deus por cada pecador que se arrepende e se converte. A igreja é chamada nesse período quaresmal a convidar os seus filhos a viver uma conversão, a viver esta reconciliação com Deus, mas a igreja também, na pessoa de cada um de nós, é chamado a se alegrar por cada um que se converte. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, não só experimentaremos a misericórdia de Deus, mas seremos também instrumentos desta mesma misericórdia na vida de cada um que está próximo a nós. Somos, meus queridos irmãos e irmãs, chamados neste domingo a fazer verdadeira experiência da misericórdia de Deus na nossa vida, e somos chamados também
a sermos instrumentos desta mesma misericórdia na vida de todos que estão ao nosso lado. Por isso, peçamos ao Senhor a graça nesta Eucaristia, de poder na Sagrada Comunhão, na comunhão eucarística, poder sentir em nosso coração o abraço do Pai, que quer que nós sejamos não só dele no sentido de estar próximo a Ele, mas que deseja que nosso coração se abrase de amor por Ele, tenha este fervor de amor por Ele. E Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, nos ajude nesse período quaresmal, já terminando, já nessa segunda etapa, de contemplar e acompanhar Jesus na sua paixão, para que, contemplando a sua paixão, reconheçamos a grandiosidade desse amor que Ele tem para conosco e que deseja entregar concretamente a cada um de nós no mais profundo do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.